como a Bíblia fala, com a família, que é o coração, né? Que é o amor. Então, quando você junta essas duas entidades, igreja e família, que é o amarelo com o vermelho, a combinação dessas cores dá o laranja. É assim que a gente faz a cor o amarelo laranja. Quer mostrar a luz do mundo, que é a igreja, e o coração da família vermelho. Então, você juntando as duas cores, então é uma figura para demonstrar a estratégia principal disso, que é as igrejas e as famílias trabalharem em conjunto para edificar os filhos e cumprir o papel que Deus tem para cada um deles, né? Então, resumindo, é isso. Quer completar alguma coisa? Nós acreditamos que são duas influências criadas por Deus, né? A família é uma instituição criada por Deus, e a igreja é uma outra instituição criada por Deus também. Nós acreditamos que essas duas influências, quando trabalhadas de forma conjuntas, têm maior poder de influência do que trabalhadas de forma isolada. Uma coisa é você ter a família, outra coisa é você ter a igreja, mas quando você junta a influência que Deus deu à família com a influência que Deus deu à igreja, juntos, ele tem um poder maior de influenciar. E não é só uma somatória, mas a gente multiplica, uma simbiose, a gente multiplica as forças. Pois não. Nós trabalhamos lá, começamos a trabalhar com geração futura, quase que no finalzinho, vindo do Penso Laranja. E essa transformação de lá para cá, né, peguei Deuteronômio 6, né, e é mais assim, uma maneira a qual nós podemos levar para os nossos líderes, para eles entenderem essa transformação da mentalidade, da liderança. Como é que vocês colocam assim, para a liderança, que eu falo assim, hoje meus líderes não puderam estar por conta do trabalho, né? Para estar influenciando os líderes estarem influenciando essa cabeça que começa na geração, que era mais igreja, né? Que era a geração teatro muito forte, né? Tudo muito forte, muito intenso dentro da igreja. Essa transformação para o Pense Laranja, que é essa capacitação, é porque a gente não tem material didático, né? Essa é a nossa dificuldade, né? Foi introduzido, a gente introduziu no Ministério de Crianças. Ele era uma plataforma para o Ministério de Crianças com um currículo. O Pense Laranja, ele tem um currículo para o Ministério de Crianças. Agora a gente não fala mais Ministério de Crianças, a gente trabalha com a igreja. Então inclui crianças, jovens, adultos. É as 3 faixas etárias que você trabalha junto. Começou com Geração Futura, trabalhando na fase das crianças. Mas pensar laranja não é pensar no Ministério de Crianças, é você pensar a estrutura da igreja. Então agora, o sênior pastor, o pastor principal titular, ele tem que estar envolvido, porque a mensagem que é pregada no domingo tem influência com toda a família. Seja com as crianças, seja com berçários, seja com jovens, independente de onde você está na igreja, todos trabalham com o único propósito, de influenciar a próxima geração a ter um relacionamento com Jesus. O Geração Futura, ele tinha esse propósito dentro do Ministério de Crianças. O Pense Laranja, ele vai num leque muito maior. Não é Ministério de Crianças, é os jovens, é o berçário, é os adultos, é os voluntários. Toda a igreja agora vão juntar forças para trabalhar juntos com o único propósito. Tanto um quanto o outro, é bom a gente lembrar que são visões de trabalho, não apenas um currículo. É a visão da igreja se juntar com a família. Como fazer isso? Sentar junto mesmo, olhar, ver as necessidades, planejar juntos, essa é a ideia. Não é só usar um material diferente, né? Mas unir essas influências para pensar no futuro da igreja toda, não só das crianças. Quando essa criança nasce, então os pais, a igreja, os líderes se unem e pensam, nós queremos que essa criança se torne um dia, se tornar um adulto, 18 anos. Então, de 0 a 20 anos, digamos. O que a gente quer que esse nosso filho se torne um dia? Então, nós vamos pensar juntos. De forma estratégica, né? Não é um currículo. O currículo, ele tem que ser uma ferramenta a mais. Que é importante, né? Mas é como você faz a estratégia ser realizada. Mas se você pegar o currículo sem a visão, você vai fazer que nem uma IBD normal e não vai mudar nada. Agora precisa ter a visão. Aí o currículo é uma ferramenta importante. Seria estratégia quando nós juntamos os líderes de faixa etária. O que nós temos que a nossa criança aprenda em cada fase, em cada idade, como a gente vai ensinar isso até que ela chegue nessa fase. Então, nós todos juntos vamos pensar juntos, líderes de faixas etárias, líderes da igreja e pais. É isso. E uma das coisas você trabalhar a vida dos pais, a igreja trabalhar a vida dos pais, para que eles entendam que eles precisam ser as pessoas que reforçam aquilo que foi ensinado e vice-versa.
Eles ensinam e a igreja reforça. A igreja ensina e os pais reforçam. Aí é uma força influenciando e foi reforçando a outra, entendeu? Não é um anulando o outro, tirando o poder do outro. A igreja não tira o poder dos pais, os pais não tiram o poder da igreja. Dá licença, uma das formas de você transmitir uma ideia seria através de literaturas, de hoje em dia tecnologia, vídeo, YouTube e outras coisas mais. Vocês têm difundido mais a ideia através de palestras, porque na palestra ela tem um tempo limitado, tá? Por exemplo, eu cheguei aqui hoje, desde ontem, eu não sabia muito do que estava vindo aqui. Sabia que tinha alguma coisa a ver com família, sabia que tinha a ideia no nome Pense Laranja, mas não sabia o que era. Então, um convite antecipado, com uma ideia já, porque a gente vem com a direção de como funciona, qual é a ideia, geralmente já facilita pessoas chegarem aqui até com uma ideia, até com ideias até para aperfeiçoar o projeto de vocês. Eu não sei se eu estou defasado no conhecimento, pode ser que isso esteja ocorrendo, ou não temos, como eu escutei de falar, que não tem muita literatura sobre o assunto, alguma coisa aqui no Brasil. Talvez uma maneira da gente difundir essa ideia, porque eu não posso nem dizer que ela é boa ou não se eu não a conheço. Primeiro passo. Assim, eu devo analisar, eu pelo menos analiso assim. Então, eu vejo que vai ser uma necessidade bem urgente. Para mim já está até, vou dizer, passando, tá? De mostrar a sua ideia, como a apresentação correta da ideia para você saber do que se trata, o primeiro passo. E para treinar pessoas em cima dessa ideia. Deixa eu só falar uma coisinha. Na verdade, nada é oficial que acontece no Brasil por enquanto. O Pense Laranja ainda oficialmente não começou. Então, o que aconteceu? Nós já estamos passando essa visão de unir a igreja, porque o nosso desejo desse currículo já passa de 5 anos. A nossa vontade é tão grande que isso aconteça, porque já está passando do ponto, e a gente precisa unir as forças mesmo, porque o mundo está levando nossos filhos para valores totalmente diferentes da palavra. O que acontece? As igrejas todas estão fazendo Pense Laranja. Isso sim, extraoficialmente do que o Pense Laranja nem começou ainda no Brasil, mas como a vontade é tanta, então todo mundo está fazendo Pense Laranja. Eu acho que, só para esclarecer, então, já há alguns anos, alguns líderes começaram, quando eles iam para os Estados Unidos a participar do Geração Futuro, aí a gente começou a incentivá-los a ir a conferências do Orange, do Pense Laranja, que acontece em Atlanta todo o ano. Então, nos últimos 5 anos, várias igrejas mandaram líderes para lá e as pessoas voltam muito inspiradas por isso. Só que, falando do termo da organização, o grupo que chama Rethink, ele não tem interesse de sair dos Estados Unidos ainda e lançar isso em outros países. Porque os Estados Unidos é um país tão grande, com tantas igrejas, eles estão com 10 mil igrejas hoje, mas lá tem mais de 300 mil igrejas. Então, eles veem assim, não adianta a gente tentar invadir outros países, né, no sentido... E lá está tudo muito rápido, eles não dão conta. Então, agora, por a gente ter tanto interesse, a gente está tentando já há 5 anos, nós apresentamos 3 publicadoras, mas é um processo complicado, infelizmente não deu certo, não foi para frente. Agora a gente tem um direito, né, de fazer isso oficialmente e a gente está fazendo um piloto. Nós vamos dar a vocês também um acesso por 2 meses do currículo gratuitos para vocês poderem ter a opção de viabilizar. Vai ser via internet, vocês vão poder entrar e fazer um download. Tem um site que está sendo criado, o Éder, ele está se dedicando a isso agora oficialmente, né? E a partir do ano que vem, se Deus quiser, a gente quer começar e vai ser um negócio diferenciado, porque nos Estados Unidos o currículo, não é só o currículo, mas o currículo ele é totalmente feito online, ele não é um processo impresso que você compra. Por quê? Porque todo ano ele é atualizado. Então isso é que é muito interessante, é uma coisa que você vê que o mundo muda muito rápido hoje, né? Tecnologia, os jovens, então os assuntos, a gente estuda as virtudes bíblicas, mas sempre num contexto moderno, atualizado. Então nós vamos fazer isso, é um processo que para as publicadoras é uma coisa nova, por isso que não foi para frente, porque elas gostam de fazer um livro, botar na prateleira, distribuir, mas não é assim. Esse currículo é dinâmico, ele é para ser usado e as pessoas vão entrar na internet, na página, baixar aquilo todo mês, as lições daquele mês, né? Então vai ser mais barato, porque aqui no Brasil o custo de distribuir um material impresso encarece demais o produto, né? E a gente teve esse problema com o currículo de Geração Futuro, era caro no início, e a turma comprar, e aí fica desatualizado, e foi o que acabou
acontecendo. Hoje tem pedaços por aí, mas já não há um grupo, um projeto inteiro disponível. Nesse projeto do Orange, a ideia é essa: nós vamos lançar ano que vem. Todo mundo, inclusive hoje, a gente, nessa conferência estamos juntando os cadastros, a gente vai começar a divulgar isso oficialmente com internet, com folhetos. Nós vamos ter a semana que vem, vai ter um congresso lá em Goiânia, em Anápolis, é o primeiro que a gente vai estar oficialmente com stand, fazendo um pré-lançamento. Então vocês estão pegando bem o bonde e começando a andar, né? Se Deus quiser. Então é um desafio grande, o custo de produção disso é muito material para traduzir, e não é uma coisa que você faz uma vez e esquece. Nós vamos montar uma equipe que vai estar todo o tempo traduzindo esse material, né? Então é uma coisa nova, mas que a gente tem uma paixão muito grande de ver não só o currículo, é uma ferramenta. Já tem igrejas que foram lá e a gente pode dizer hoje que já trabalham com essa estratégia Orange. Já alaranjaram. Alaranjaram. Porque elas viram e as pessoas, elas mesmas até traduziram alguns. De lá, eles dão até 3 meses de graça lá, então as pessoas já estão colocando como piloto. Então assim, tá tudo solto, não tem nada oficializado ainda, né? As pessoas começam a ficar apaixonadas e entendem que isso é uma importância. Que aconteceu com vocês, né? É lindo, é muito gostoso. Acho que todo mundo sente que é uma coisa de Deus mesmo. É uma coisa bíblica, porque até hoje o normal das igrejas é assim: você tem um staff, né, você tem uma equipe que trabalha para o domingo, né, trabalha para o que acontece na escola dominical, ou no Ministério de Jovens e tudo. E a visão aqui é essa: a igreja começa a trabalhar com 7 dias da semana da criança e da família, né? Quer dizer, não vou só investir no domingo, mas o que eu posso fazer na segunda-feira para aquela criança pôr em prática o que aprendeu e o que o pai também aprendeu, né? Então é uma integração, então é uma mudança grande, né? De como fazer a divulgação da palavra e provocar um crescimento espiritual na família. Aquele material que nós temos é deles, mas é direto deles, não é através de vocês. É como se eu tá solto, né? Eles então, bom, ele falta, naquilo falta o currículo, porque o currículo não é impresso. E quem comprou os direitos foi uma editora, né? A editora da É um livro explicando o que é o pensamento. Isso, é uma ideia. É um livro, mas ainda não tem o mecanismo para passar para as famílias da criança. É assim, ó, sem o currículo aí é difícil fazer a coisa andar. Mas a gente consegue aplicar alguns princípios, né? O pastor começa a chamar as famílias, o ministério começa a conversar, isso é bom, isso é bom. Só que chega uma hora que chega um limite, e agora, o que a gente faz? O currículo vem para dizer, faz isso aqui, ó. Aí a coisa anda. Eu acho assim, Deus deu já o livro, então a gente já está implementando. Assim, na verdade, esse livro do Geração Futuro, que é o que a gente está usando, Frutos, né? Ele começa esse trabalho de chamar as famílias. Por quê? Porque ali ele tem atividades que o pai leva para casa. Nisso que o pai leva essa atividade para casa, ele vai durante a semana começar a estar trabalhando com seu filho aqueles princípios que foram trabalhados na igreja no domingo. E aí, quando chegar o próximo domingo, ou quando a gente sentar com esse pai durante a semana, lembra aquele livro do Líder de Pequeno Grupo? Que a gente senta com o pai, conversa com ele. Na verdade, a gente está trabalhando esses princípios e ensinando esses pais a como trabalhar aquele currículo em casa com os filhos, né? Eu acho até muito legal quando eu estava conversando com um dos pais aqui da igreja, líderes, são líderes dos adolescentes aqui, tem 2 filhinhas. Uma de 6 aninhos e um bebezinho que nasceu agora recente. E os 2 trabalham fora, né? E a gente conversou sobre esse currículo. Ela leva atividade para fazer com a filha. Ela botou uma mini videoconferência no carro, porque ela vai num carro para o trabalho, o pai vai com a filha para a creche, deixar a filha na creche em outro carro. Mas lá na videoconferência, no carro, os pais passam a fé para a filha, aquele currículo que eles recebem no domingo, eles começam a conversar no carro. Ó, filha, é isso, e a filha responde e tal. E eles vão falando no carro. Quando chega de noite, eles sentam para conversar sobre aquele dia, eles oram juntos. Eu achei lindo
que a Julinha, na noite do pijama, nós tivemos uma noite de pijama com as crianças e ela virou para mim e falou assim: tia, na minha casa todo mundo faz cultinho no lar, até a Manuela, tia, que é um bebê, ela também participa do cultinho no lar. Então, assim, isso é o viver o Pense Laranja. Ele vai ouvir aqui na igreja, ele vai receber uma ferramenta, a igreja dá essa ferramenta, ele leva a ferramenta para casa, ele trabalha essa ferramenta com seus filhos em casa. E quando chega no outro domingo, ele compartilha essa ferramenta e ele leva outra ferramenta e ele trabalha isso com os filhos em casa. E isso em todas as idades, os adolescentes, as crianças, os bebês, né? Na verdade, então, esse pensamento, essa metodologia pode ser aplicada a outros currículos, né? É a visão aplicada. Como você aplica a ferramenta, você pode usar o que essa interação familiar. E também aquilo que a criança é ensinada, não só a criança, mas o jovem, o adulto, ele vai colocar em prática, né? Durante a semana, através, né, de todo mundo. Vou dar o exemplo do Geração Futura. Na nossa igreja, a primeira vez que a gente foi numa conferência como essa, lá no Morumbi, a gente voltou apaixonado. Não, questão de pequenos grupos, grande grupo, pequeno grupo, a questão da família envolvida. A gente voltou apaixonado, só que a gente não tinha material, não tinha nada. A gente pegou o material que a gente tinha e a gente adaptou. Isso é no tempo de Geração Futura ainda. No tempo de Geração Futura. Porque tinha os valores. Mas a gente ganhou os valores, começamos a aplicar aqueles princípios, a visão, com material só que o material era limitado, então a gente sofria com o material. Quando a gente compramos o material, aí a coisa fluiu. Porque já tinha visão, já tinha vontade, entendeu? E é que nem você falar assim: eu tô querendo ir mais rápido aqui pro Rio de Janeiro, mas eu vou a pé. Alguém chega e fala: tu toma um carro. Você quer ir já, com o carro você vai mais rápido. O carro é o material que vai chegar, mas você tem que ter a visão. E a ideia dessa conferência levanta aqui, Paty. É líder do adolescente, uma das líderes, mas também é mãe. Então vai contar a sua experiência de mãe com os dois filhos. Pense laranja ali. Bom, tem uma especial que a gente até já compartilhou em outras igrejas, né? O meu filho mais velho, o Heitor, que você conheceu pequeno, ele tem deficiência auditiva. Eu até contei na igreja de vocês também. Essa ano a gente descobriu que ele estava com uma catarata muito alta na vista direita e estava perdendo a visão, né? E foi uma época muito complicada pra gente, que a gente ficou muito apreensivo, e o Heitor vinha pra cá, ficava muito agitado, e aí Cristina conversava com o Heitor, sempre chamava ele, conversava com ele e encorajava ele, né? Sempre ela estava encorajando ele, e aí a mesma palavra que ela levava para ele, eu em casa trabalhava também. Não, lembra de Josué, ser forte e corajoso, e você não pode se esconder, tem que, Deus está contigo. E a gente, quando o Heitor operou, ele conseguiu, depois de todo um processo, né? Aí foi num hospital que não era de criança, foi um hospital de adulto, quer dizer, não tinha nada adaptado para criança. Ele chegou com um monte de adulto, um monte de pessoas, né, que estavam preparadas para lidar com o adulto, mas Deus é bom, né? Colocou um monte de enfermeira crente lá. E aí, Heitor chegou na sala lá, aí a médica falou assim: vou te dar um remedinho para você começar a dormir, né? Acho que é melhor, né? Mas ele estava tão bem, estava tão tranquilo. E a gente falou: Heitor, seja forte e corajoso. Lembra o dia que a gente falou? Lembra que a gente conversa com você em casa sobre ser forte e corajoso? E aí ele estava, né? E aí, quando a anestesista chegou lá para falar com ele, ela falou assim: Heitor, eu só preciso conversar com você. Então, eu vou perguntar para você se você quer ser anestesiado com uma máscara ou com uma agulhinha aqui. Aí ele escolheu a anestesia que ele queria, ele mesmo com 6 aninhos, não tinha máquina nem nada, ele deu a mão para a enfermeira e entrou com aquela palavra de ser forte e corajoso. Ele entrou sem sedação numa sala de cirurgia. Então, assim, esse trabalho fez com que tia Cristina falou isso pra mim, minha mãe falou isso pra mim, então, poxa, é verdade, vou viver isso. E foi, assim, uma fase tranquila, né? Aquele momento de tanta turbulência pra gente, ele encarou de uma maneira tranquila com a palavra de Deus. Assim, é uma das experiências que eu tenho com eles em casa. Então... A própria Sumira, que
quem participou do Geração Futuro, que criou, ela que está agora no projeto do Pense Laranja aqui. Então, é uma continuidade, um aperfeiçoamento, digamos, do Geração Futuro, que veio, um impacto aqui no Brasil, a gente pode dizer, foi de a igreja valorizar as crianças, né? A Geração Futuro teve esse papel de mostrar para todo mundo, olha, a importância que a Bíblia, que Deus dá para a criança, e você tratá-la como uma ferramenta, inclusive através, tem muito testemunho de como através das crianças os pais acabaram vindo à igreja e tudo mais, né? Então é isso que é bonito de ver. A gente tem muitos casos de crianças que trouxeram os pais aqui. Foram impactadas pelo Ministério Infantil, chegaram tão impactadas em casa, assim, tem que ir para aquela igreja também. Agora, efetivamente, qual é a proposta para treinamento pessoal para absorver na igreja essa visão? Como que se dá? Tem algum já trabalho assim? A primeira coisa é envolver o pastor titular da igreja. Não tem como pensar laranja se você não envolver a liderança da igreja, primeiramente. Lembrando que o número normalmente é menor, é mais fácil você incutir no coração deles. Não adianta você pegar um ministério de criança e falar, vamos fazer aqui, e o resto da igreja não está nem sabendo o que está acontecendo. Então, o primeiro passo é você lembrar ou conversar com o líder da igreja e falar, olha, eu ouvi sobre isso, ouvi essa visão, vamos trabalhar nessa visão, podemos entrar com a igreja nessa visão. É o primeiro passo. Por quê? Quando a visão entra com o pastor vai reunir a liderança da igreja, ele vai reunir os outros líderes de jovens, de crianças, de adolescentes, para eles começarem juntos formular quais são as estratégias que vão se dar aos passos laranja. Seria útil usar então um livro? Exato. O livro, o Pense Laranja, ele é um pouco denso, mas é ali que começam os passos. É o que o Renan vai falar na mensagem dele sobre quais são esses passos estratégicos. Se eu te interromper, esse livro está sendo vendido em qualquer livraria evangélica? Qualquer livraria evangélica, pelo site da UDF você consegue comprar também. São 2 livros. Eu recomendo que você compre os 2. Um é o Pense Laranja, o Guia do Líder, que você vai fazer uma avaliação. No início, provavelmente, a pontuação é bem baixa. Você vai ver que você não pensa laranja, não desanime, é normal. Não fique desanimado, não desanime. Eu, quando peguei o primeiro livro, eu fiz a primeira avaliação, falei, meu Deus, quanto trabalho. Mas dá certo. E o outro livro é o livro um pouco mais grosso, que é o livro do usuário, que você vai ler no capítulo, você separa por capítulo. Da família. E leia esse livro em conjunto com a liderança da igreja. Não queira passar a visão para toda a igreja antes da liderança se preparar. É importante entender o que é estratégia, é importante entender porque a mensagem tem que ser refinada, a mensagem é contada de uma forma diferente quando você pensa na laranja. O impacto de entender quem é a comunidade é diferente. Porque o que a gente está querendo dizer? Quando você quer pensar laranja, a ideia inicial é vamos encher todo mundo de tarefas e atividades. Isso não é pensar laranja. Ou de programas. Ou de programas. Pensar laranja não é fazer programa. Pensar laranja é pensar com estratégia. Eu posso fazer 2 programas e a igreja inteira durante o ano e você pensar laranja. Não é a quantidade de programas que vai dizer que você é laranja. É ativismo, né? Não é ativismo. Não. Fujam do ativismo. Não é criar mais um ministério. Não é mais um ministério. Não é reduzir os esforços para trabalhar menos para conseguir mais. Né? Exato. E não deixar os ministérios sobrecarregados, mas eles trabalharem em conjuntos. Se eu tenho, vou dar um exemplo. Se você tem um ministério de jovens e tem um ministério e eles tocam, tem uma banda, por que você cria uma banda para crianças, uma banda para jovens, uma banda para adultos? Porque a banda da igreja não é a banda da igreja. Pensar laranja é a banda da igreja. Nós trabalhamos para a igreja. Uma integração. É uma integração de pensamento. Não é compartimentado. Os ministérios não ficam compartimentados. Eles trabalham de forma conjunta. Por isso que a gente imagina como se fosse... tem uma palavra, sinergia, não é? Uma sinergia, você trabalha com sinergia, todo mundo usa o mesmo esforço para um propósito. Vou dar um exemplo. Semana passada a gente fez na igreja uma atividade com as crianças. Não era o Ministério de Criança pensando no Ministério para a festa das crianças, era a igreja pensando no Ministério para o evento para as crianças. Então pais estavam envolvidos, o diaconato estava envolvido, toda a igreja estava envolvida em um único evento. Não era o departamento de crianças, não era a sala das crianças, não era o berçário, eram todos envolvidos. E isso é pensar laranja. A gente tem colocado isso lá na nossa igreja dessa linha de pensamento. Um ministério ajudando o outro. Eu não sou o líder do Ministério X, eu sou parte integrante de uma comunidade que quer crescer, quer avançar e tudo mais. Então o ministério ajudando o outro. E assim por diante. E a gente tem falado muito
Muito bom. De repente, uma parte já do projeto Pense Laranja. Já está alinhada. Já está alinhado. Isso para alguns é mais fácil, né? Para outros é um pouco mais difícil, porque os ministérios trabalham todos diferentes, em datas diferentes, sem sinergia. Mas fica muito mais difícil de uma igreja fluir com o ministério trabalhando independente. Mas é o que normalmente todo mundo trabalha, né? E aí sobrecarrega os pais. E por que é importante começar de pastor? Porque assim, se o pastor tem lá um líder de jovens, um líder do Ministério Infantil, um líder de adolescentes, e ele está interessado em ver a performance de cada um, quer dizer, quando é que eles estão rendendo, o que eles estão fazendo. Então o que acontece? Cada um faz mais coisas, né? Porque ele tem que se reportar ao pastor e mostrar serviço, né? Aí, então o que acontece? A família já tem um problema enorme de trânsito, de ter tempo junto. E aí a igreja começa a semana inteira puxar um filho para um lado, um filho para o outro, uma idade para cá, e não tem, provoca uma separação da família ao invés de unir a família. Porque cada um está tentando fazer o seu trabalho individual. Então a gente fala a importância de unificar as agendas de cada ministério antes de fazer seu evento. Dá uma olhada, peraí, mas nessa semana já tem isso, já tem aquilo, daquilo, não vou fazer mais. E o pastor entender isso. Opa, tá certo. Não vamos precisar fazer, porque senão vai sobrecarregar a família. Então, é muito importante essa ideia de trabalhar todo mundo olhando para a família, o que é importante para ela naquela semana, naquele mês, o que nós estamos ensinando, né? O importante de pegar a bibliografia e ler em conjunto a liderança é você unificar a visão da igreja, porque se cada um estiver olhando para um ponto final, cada um vai para um lado. Se o pastor não sincronizar as visões da igreja, nós estamos caminhando juntos para esse fim, fica difícil. Então pegar o livro, estudar ele semanalmente, criar uma reunião. É importante reuniões com a liderança. Eu não digo com todo o ministério, porque hoje as pessoas não têm tanto tempo. Não adianta você querer marcar reuniões com os voluntários semanalmente, sendo que a rotina não dá mais nas igrejas. Hoje vocês devem sentir uma dificuldade muito grande de marcar reuniões com todos os voluntários todas as semanas. Mas a liderança precisa dessas reuniões. Precisa sentar, conversar, dialogar, falar o que vamos fazer essa semana. O domingo passou. E o que a gente vai fazer agora durante esses próximos passos? Qual é o próximo passo? Uma coisa que você falou aí, né? Que um ministério ajuda o outro. Isso já é uma coisa muito legal. Agora, quando eles participam do planejamento, desde a fase do planejamento juntos, eles se comprometem mais. Entendeu? Porque aquele evento lá não é daquele... Eu participei, eu sei, eu quero que aquele evento dê certo. Eu não estou só ajudando. Entendeu? É meu também. Sobre o treinamento, só para complementar, a nossa visão, a partir do momento que o currículo estiver disponível, é fazer isso que está sendo feito aqui, fazer convenções regionais, né? Pegar igrejas que já compraram a visão, que já estão entendendo, e elas, as igrejas, vão promover treinamentos naquela região, né? Então nós queremos promover o que chamamos de conferências do Pense Laranja, em cada região, e fazer uma nacional, pelo menos como é feito lá, onde todo mundo pode então mandar mais líderes, e é uma grande conferência motivacional e tudo, mas o principal vai ser a gente trabalhar nas regiões. Então aqui no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, cada cidade, cada estado tem a sua conferência regional. Um outro ponto também do currículo Pense Laranja, isso é parte do currículo, quando eu quero anotar o currículo, é que a gente tem especialistas. Então nós já temos igrejas no Brasil que usam o currículo, que já tem uma experiência de falar, olha, começa assim, usa assim. Então cada currículo tem um especialista que a gente vai colocar à disposição para ajudar as igrejas nas dúvidas que tiverem, porque não dá para fazer todos os treinamentos, não dá para atender todo mundo, mas criar plataformas online, digital, videoconferências, onde a gente apresenta treinamentos, onde você vai lá e acessa com a sua igreja, no seu tempo. Não é o nosso tempo, mas o tempo que vocês têm, vocês adquirindo material, tem o material para treinar, o que você pode ler e apresentar para a sua igreja como treinamento. Você mesmo faz o treinamento, você pega o material, lê, tem alguma dúvida, procura o especialista responde para você e você apresenta para a sua igreja, né, na sua linguagem. Éder, dá um exemplo de eu vou fazer uma pergunta. Um exemplo de alguma coisa que vocês, na igreja de vocês, fazem para fazer essa conexão com os pais, em alguma das faixas etárias. Noite do pijama, né, na igreja. Ela acontece normalmente nas noites de carnaval. E o que a gente faz nessa noite? Os pais são convidados a virem para a igreja com os filhos, os jovens são convidados a servirem na igreja as crianças.
Então a gente integra jovens, pais e crianças num único sistema onde toda a igreja está junto para fazer uma atividade de uma madrugada na igreja. Nessa noite a gente conta a palavra de Deus, os jovens têm a vez de expor a palavra de Deus para as crianças, em pequenos grupos, em histórias, em brincadeiras, e eles passam a noite inteira brincando. E os pais têm a oportunidade de aprender e vivenciar e passar tempo junto. Não é mais uma agenda para os jovens, para as crianças ou para os pais. É junto, é integrar todos em um único evento, uma única atividade. Não pesa no cronograma da igreja e todos estão trabalhando juntos em prol do reino, visando o fim em mente, que é levar as crianças a ter um relacionamento com Jesus Cristo. Os jovens estão participando porque eles estão levando as crianças e eles estão sendo inspirados, eles foram treinados, eles estão sendo capacitados. Uma coisa que acontecia lá no princípio, quando o Eric Joyner começou a sonhar com isso, ele via as pessoas chegando na igreja, e é a realidade hoje, a família chegando na igreja e se dividindo dentro da igreja. Cada um vai para um canto dentro da igreja, não fica sozinho. E ele olhava para um filme da Disney, por exemplo, em que a família toda se sentava na frente de uma televisão, assistia e tinha uma experiência em conjunto. E um filme, a Disney conseguiu fazer um filme que é agradável tanto para o adulto quanto para a criancinha. Eles têm experiências diferentes, né, de entendimento, de comédia, de entender o filme e tudo, mas todos se agradam. E ele falou, poxa, por que a igreja não faz algo parecido? Por que a igreja, cada um tem que ser estanque, né? Uma coisa própria para adultos, outra coisa própria para crianças. Não, vamos criar algumas, não dá para fazer tudo, mas vamos criar algumas estratégias, alguns momentos em que a família possa estar junto e ter uma experiência em conjunto. Isso a gente faz na igreja. Isso para que se crie a mesma mente durante a semana toda. Que a gente está com domingo aqui, mas a semana vai começar. Será que a família toda está com o mesmo pensamento dentro daquela virtude que foi aprendida, que foi ensinada no domingo? Então, como a gente vai fazer com que a família toda tenha as mesmas conversas, fortifique aquilo que as crianças aprenderam? Por exemplo, eles dão um exemplo, né, de um acampamento em que as crianças foram para o acampamento, os adolescentes, e no mesmo tempo, enquanto os adolescentes estavam no acampamento, os pais estavam ouvindo a mensagem que os filhos estavam ouvindo no acampamento. Então, o que acontece? Quando o adolescente volta do acampamento, o pai pergunta assim, aí, como é que foi? Foi legal. Acabou, foi animal. Acabou, não tem mais nada. Só que os pais já sabiam o que os filhos aprenderam. Então, o que está acontecendo? A liderança está fazendo com que os pais pensem a mesma coisa, tenham os mesmos assuntos, conversem os mesmos assuntos entre eles, com os líderes, depois eles sabem o que os filhos aprenderam, e aquilo gera uma conexão, uma sinergia. Na mesma linha também tem uma coisa que está acontecendo muito, não sei se é igual, mas se você olhar para a sua igreja e pensar assim, quantos eventos eu faço por ano que eu faço junto com a família? É uma pergunta, porque às vezes é tudo separado, né? E é uma coisa comum que tem acontecido nos Estados Unidos também nas igrejas, assim, minha filha acabou de vir, um acampamento de mãe e filha, né? Ou pai e filha, tem até avós com os filhos. Então é aquela ideia de passar a fazer, uma das coisas da Disney que é impressionante, é um lugar que as famílias vão em férias juntos, né? Então vai a criança de 4 anos, o filho de 12, e todo mundo é feliz. Então, todos se divertem. Todos se divertem. Então por que a igreja não pode mudar o paradigma de que tem que fazer tudo separadinho, né? Assim, então é muito gostoso. A minha filha voltou, assim, a filha dela minha netinha estava super empolgada. Primeira vez que ela passou 2 dias com a mãe, longe do telefone, graças a Deus não tinha sinal de telefone lá, e a mãe pôde dar atenção com ela, desceram a corda lá, pularam na água. Então é isso que a igreja tem que pensar, a família. Não é só encher a família de eventos separados. Quer ver, uma das estratégias que a gente fez aqui, até para viver essa questão da família, foi o grupo familiar, às quinta-feira. Então a igreja toda vem para cá. Isso é lindo, né? E aí aqui nós temos um momento de louvor junto, criança, adolescente, jovem, os pais. Depois tem uma dinâmica, né, onde sempre as crianças querem sempre participar, são as primeiras a ir para frente para poder participar da dinâmica. Então ali nessa dinâmica todos interagem, toda a família.
Depois nós separamos em grupos, onde os pais vão aprender específico, os homens específico, sobre a liderança do lar. As mulheres vão aprender específico dentro da área delas enquanto mulher, única, singular. E a gente vai falar do papel dela enquanto esposa, enquanto mãe. Os adolescentes vão para uma sala ouvir também, né? A gente está até usando o Habitudes, usamos, né, o Habitudes, agora estamos usando o TIM com eles, e os jovens e as crianças. Aí depois separam para falar de temas afins, mas sempre focado na mesma coisa, família. E é super legal, né? Porque você volta para casa. E no final tem uma janta que a igreja faz para termos uma comunhão. A igreja oferece uma jantinha, um doce. Tem que ter uma comidinha. Crente sempre tem que ter uma comidinha. E uma das coisas que a gente usa na estratégia do Pense Laranja, e vem junto com o currículo também, é o que a gente chama de experiência em família. Então, a cada 4 meses na igreja, a gente para parte do culto. Como a estratégia da liderança está alinhada, não é um problema para o pastor falar: hoje 25 minutos do culto é de vocês para apresentar a experiência em família. Então, dentro do culto, terminou o louvor, logo que terminou com o louvor, tem uma contagem regressiva, as crianças já sabem, toda a família está lá, e é apresentado um teatro dinâmico onde os jovens são participantes, eles interagem com as peças, eles sobem no palco, ajudam a contar a peça, que eles não ensaiaram, não tem ensaio prévio com a igreja, mas tem um anfitrião cômico, tem um anfitrião sério, eles fazem brincadeiras junto com a igreja como se você fosse assistir um filme Disney, vamos dizer. E tem brincadeiras, tem hora da palavra, tem hora que entra o clubinho. Então tem parte que as crianças se apegam mais, tem uma parte que os adultos entendem a palavra, tem a parte da aplicação que é feita. Agora chegou a hora de vocês fazerem isso em casa. E depois o pastor entra com a palavra final. Então todos assistem a mensagem junto, depois as crianças são dispensadas e vão para os pequenos grupos dela. A mensagem já foi pregada. E o pastor complementa com os adultos o que precisa ser complementado. Isso a gente faz a cada 4 meses. Nos Estados Unidos eles fazem isso mensalmente, mas o gás para se ter essa produção é grande. Então não se dá a estrutura de pessoas, treinamento. Nós achamos como sábio para a nossa realidade local fazer a cada 4 meses. E é saudável para a nossa igreja. E é o tempo que os pais sempre falam: quando vai ser o próximo? Eles sabem que é a cada 4 meses, mas eles já ficam sempre: quando vai ser o próximo? Cada 4 meses. E a gente sempre procura colocar em datas como Natal, Páscoa, datas chaves na igreja, porque a família pode convidar os de fora. É o evento que a gente chama de evento de hall. Sabe aquele evento que você pode convidar um visitante? Porque todos são bem-vindos, todos vão entender a palavra. Não é algo pesado, não é algo agradável de você estar com uma visita e falar: olha como é legal aprender a palavra de Deus. Deixa eu só fazer um parênteses. A gente está falando de Disney, que ninguém quer transformar a igreja em Disney, né? Aqui tem coisas. Até porque ele também faz ressalva. É que tem coisas que são bonitas que acontecem ali com a família, né? A gente só quer pegar aquilo de bom, aquela experiência boa, mas é coisa séria, não é. A gente não distorce a palavra, né? Mas em nenhum momento eu acredito que ninguém aqui fez. Então tá bom. Deixa eu só falar uma coisinha. Esse currículo, cada mês é uma virtude, tipo honestidade. São 36 virtudes. Dá uma outra virtude aí. Alegria, paciência, coragem. O que eles fazem? Eu acho que na Northpoint eles fazem isso. Quando vai começar a honestidade, por exemplo, nós vamos começar a ensinar sobre honestidade nos 4 domingos. Eles fazem uma peça onde eles convidam os pais, digamos, sábado à noite, alguma coisa assim. Logo após o culto, lá eles treinam. Lá entre os cultos, né? Mas digamos que sábado à noite você vai fazer uma peça que você vai convidar toda a vizinhança, os pais, as mães, todo mundo. E vai ser uma peça que os adolescentes, os jovens, todo mundo vai fazer para apresentar a próxima virtude do mês, que é sobre honestidade. Nossa, imagina, você pode convidar toda a vizinhança. Então, agora, domingo, nós vamos ter o primeiro ensinamento sobre honestidade para todas as idades. E aqui está uma coisa importante. Então, você está unida, você está trazendo a comunidade para dentro da igreja, os pais. Isso é um evento que teria os valores do Disney, tipo a visão do Disney sem os valores do Disney, né? Os nossos valores, né? A visão. E não tem pai que mesmo não cristão, que não se preocupe em seus filhos aprenderem valores, né? Na honestidade, né? Nesse mundo então, de são hoje. Temas que atraem a comunidade como um todo. Várias escolas já convidaram, a igreja já recebeu várias propostas, a gente atende de acordo com o nosso cronograma, de ir nas escolas. Então, às vezes, a escola chega e fala: você não pode fazer essa mesma mensagem na nossa escola, na comunidade? E aí é um outro ponto de pensar laranja, você ir para a comunidade e atender a comunidade.
Esse ano que está terminando agora, nós já fizemos 3 vezes apresentações nas escolas, com o mesmo programa que a gente apresentou na igreja. Então é uma proposta... Porque fica um negócio tão bonito que dá dó até apresentar uma vez só, né? É uma única apresentação. Então as escolas convidam para que a gente apresente essa proposta para eles. E eles não têm nenhuma ressalva, tipo, tire tal frase, tire... Pessoal, apresenta como vocês apresentaram. E aqui está uma questão, tem que ser feito com excelência. Só que para fazer com excelência não tem que ser sobrecargas. Então por isso que é importante não envolver, não é uma coisa do Ministério de Crianças, é da igreja. A igreja entende de parte. O contador de história não é o contador de história às vezes do Ministério de Crianças, é o cara que faz teatro na igreja. Então quem apresenta a peça não é simplesmente o Ministério de Crianças lá na igreja, na igreja que eu sirvo, não é o contador de história só do Ministério de Crianças. O anfitrião é o cara que está lá na dança, às vezes o cara que está lá no som, o cara é um outro participante da igreja que trabalha junto para fazer esse Ministério de Crianças. Aqui também. É o cara que tá no som, é o cara que tá... É o faz tudo. É o cara que corre. É o que corre. Tanta dificuldade dos jovens com os pais nesse laranja feminino. Porque o diálogo quebra aí na adolescência. O servir junto, né? O servir junto. Quando a gente faz a noite do pijama, a gente vê isso muito claro. O jovem chegando junto com o pai para servir as crianças é uma coisa maravilhosa. O pai vindo junto com a igreja, ele foi treinado junto com o filho, ele vendo o filho dele servindo ao lado dele, sabe? O pai está na cozinha e o filho está lá ajudando a servir lanche. É muito legal você ver essa sinergia. Eu tenho uma pergunta. Como que você vê o líder de pequeno grupo, tipo o mentor no grupinho das crianças, como esse link com a família? O líder, ele não sobrepõe os pais. O líder, ele está lá como alguém que vai auxiliar o pai. Então ele é como se fosse uma segunda voz. É que nem vocês estavam comentando agora. A Cris fala uma coisa, o pai fala a mesma coisa, é a mesma linguagem, é a mesma visão no final. Então o filho sabe que o que o pai está falando é relevante, o que o líder falou é relevante, só que quando 2 pessoas falam 2 coisas relevantes, ele fala, uau, os 2 falaram a mesma coisa. Só uma coisinha, todo mundo entende o porquê ele está falando de líder de pequeno grupo? Onde que o pequeno grupo acontece? Tranquilo? Então tá. Geração Futura. É a mesma coisa do Geração Futura. E a intenção do líder de pequeno grupo é ser mais uma voz, é aquele que vai andar ao lado para influenciar o jovem. Porque os pais têm horas com os filhos, só que nem sempre os pais vão suprir todas essas horas e entender a linguagem. A comunicação desse líder com o pai, para que isso aconteça. Isso é importante. O líder tem que se apresentar para o pai. Não adianta o líder falar, eu sou líder de pequeno grupo, e o pai nem sabe, o líder nem sabe quem é o pai, ele nunca se apresentou. Né? O pai tem que saber, ele é o líder, ele é o cara que vai estar lá com o meu filho no domingo. O líder, eu não vou dizer que ele entra em contato todas as semanas com o pai, mas na hora que termina a aula, o pai sabe quem é o líder, e o pai sabe qual a conversa, olhar, ele dá uma liberdade de entrar em contato, de ligar, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, perguntar, olha, hoje essa semana a gente falou isso com o seu filho, sabe? Isso é uma coisa importante. Uma vez a gente estava no acampamento e uma junior, ela era dos juniores, né? Devia ter uns 10 ou 11 anos. Ela teve uma crise de choro e ninguém conseguia acalmar a menina. E aí uma voluntária adulta, né, chegou e falou assim, não, tá acontecendo isso por causa disso. E começou a dar um histórico. Eu falei, mas você é prima dela, irmã? Não, eu sou líder do pequeno grupo. Eu falei, mas como que você sabe tudo isso? Porque eu já fui visitar várias vezes a casa dela, a família. Esse contato do líder com a família é fantástico. Promove muita coisa boa na vida da criança. A Cara Paula comenta... E do adolescente, né? A Cara Paula comenta que... A Cara Paula comenta que existem 5 vozes. Todos os jovens e crianças, eles ouvem 5 vozes. 2 são relacionadas aos pais. As outras 3 vozes, os pais direcionam quem são essas vozes. E o pai às vezes tem que nomear para o filho e falar, filho, quando eu não estiver aqui, é essa voz que eu quero que você use, é esse cara que eu quero que você pergunte. É o pastor, é o líder de pequeno grupo, é o líder do ministério, eu quero que você procure eles. Então o pai tem que direcionar quem são essas vozes. A falar, olha, ele é o seu líder de pequeno grupo, ele também está aqui para te ajudar. Essa apresentação também é muito importante, né? Do pai colocar autoridade também sobre isso. Isso olha só, até que idade o pai consegue nomear? Isso só em fase de criança? Não, qualquer fase. Adolescência, o adolescente ele vai ter uma aproximação, né? Ele vai ter uma aproximação maior. Tem a questão do grupo. Mas o pai consegue nomear.
pai consegue falar, olha, ele é um bom cara para você conversar, ele é uma boa moça para vocês conversar. O pai sempre vai influenciar. Se ele estiver trabalhando sempre junto, mantendo o diálogo, ele sempre vai ter aquele influência. amigo que vai na sua casa, que às vezes conversa mais com seu filho, fica no sofá, ele é um ótimo influenciador. Você pode influenciar, você pode ser intencional de convidar um amigo seu que tem os teus valores para falar com seu filho, porque chega uma hora que o filho não quer mais ouvir o pai e a mãe, mas você pode pedir pro Mateu aqui, que é um adulto mais firme na fé, você pode conversar com o meu menino de 12 anos, você pode começar a incutir alguns valores na vida dele, porque ele já está achando que o que eu estou falando não tem valor. Isso é uma coisa muito importante, porque isso acontece na igreja que o servo acontece exatamente isso. Os pais chegam para os líderes e falam, olha, está acontecendo isso, eu não sei como eu trato. Você pode me ajudar nisso? Aí a comunicação, desde um pequeno grupo com o pai, ou às vezes com um amigo. Né? Aqui, Ju, de coisas que acontecem na salinha, que você liga pro pai ou passa um zap pro pai, é a comunicação que você tem com os pais e as crianças. Eu estou conhecendo o meu grupo recentemente, a gente está trabalhando junto, eu trabalho com as crianças de 6 a 8 anos. E a gente sempre observa, né, algumas características, mudanças, os comportamentos que vão mudando. E aconteceu de dos meus alunos começar com um comportamento um pouquinho diferente, né? E aí eu chamei a mãe no WhatsApp para perguntar se isso estava acontecendo só na igreja ou se ela estava recebendo outras reclamações. Ela falou que sim, que estava recebendo outras reclamações até no colégio. E aí eu comecei a orar. Na verdade eu falei assim, Senhor, eu não desisto da minha turma, eu vou até o fim. E aí eu falei, eu só não sei como eu vou fazer isso, mas o Senhor vai me guiar. Eu lembro que eu estava no ônibus nesse dia e me veio à memória uma passagem de Jesus. E eu passei o WhatsApp para a mãe de novo e falei assim, vamos trabalhar essa mensagem. E ela concordou, começou a trabalhar em casa. Eu comuniquei a minha companheira, que é a Daniele, e a gente falou, a gente vai trabalhar essa mensagem o tempo todo, de formas diferentes. E deu certo. A mãe e o pai, né, trabalharam a mensagem da Bíblia. Nós aqui também na igreja trabalhamos a mesma mensagem. E a própria criança, ela fala já, não pode fazer isso, tia, porque Jesus passou por isso e ele não gostou. Então isso foi em casa, na igreja, se repetiu e deu certo. Ele não faz mais, pelo menos na minha turma. E assim, Deus foi honrado por conta disso. E essa criança foi o Heitor, meu filho. Mas ele tá em todas. Teve um caso de criança que ficou doente. E criança fica doente, quem vai visitar? A vovó, o parente e tal. Mas as crianças do pequeno grupo foram visitá-la no hospital. Isso é uma coisa, para quem está lá, a criança é um paraíso, né? Então, é a oportunidade do líder ter essa sensibilidade. Olha, fulano ficou doente, nós vamos levar todo mundo lá para visitar ele, né? E isso é lindo de ver. Existe um trabalho específico para gerar um pai laranja ou mãe laranja? Uma coisinha sobre isso. A gente tem o patrocínio da Souvenir. Por que é importante a gente influenciar os pais? Por quê? Porque o impacto da gente aqui na igreja é um tempo definido, não é um tempo pequeno, às vezes. E é um tempo que vai até os anos de idade da criança. Agora, se você influencia o pai e a mãe, essa influência, a gente tem netos, essa influência é pro resto da vida. No momento que você influencia os pais, você tem uma influência para essa criança pro resto da vida. Então, é a importância. Agora, como a gente... Isso é muito importante. Por isso que eu falei no início, o pastor principal da igreja tem que estar ciente dessa visão. Porque quem tem mais influência com os pais do que o pastor? Quem fala para todos os pais é o pastor. Se o pastor está com uma visão, ele separa séries de mensagens ao longo do ano, do calendário da igreja, para informar os pais qual é a visão da igreja, para informar os pais o que é esperado dos pais. Né? Por isso que não adianta o Ministério de Criança querer informar todos os pais, porque onde os pais estão? No salão principal da igreja ouvindo o pastor falar. É importante que o pastor carregue essa
essa carga e fala, eu tenho a tarefa de influenciar a família, os pais. E assim como os líderes do Ministério de Crianças influenciam as crianças, os líderes dos jovens influenciam os jovens, o pastor tem seu peso laranja também na igreja. Por isso que a gente, quando fala do Geração Futura era específico para as crianças. Pensar laranja é a igreja. Dá para entender que o leque agora abriu e a carga não é o líder de um ministério de criança, é a igreja. O líder de ministério de crianças, de jovens, o líder de pequeno grupo de adultos, o pastor da igreja, todos trabalham em prol de levar as famílias a... E mesmo porque o currículo, ele não vai atingir mais só crianças como era o currículo do Geração Futura. O currículo vai até 18 anos. 18 anos. Agora uma dúvida que surgiu. E as crianças que estão lá sem os pais, ou pais que são de outras igrejas, como é que a gente faz? No que acontece na nossa igreja, as crianças são influenciadoras também. Elas levam influência para casa. Quando você entrega um cartão, a gente chama de tempo de Deus lá, né? Para eles levarem para casa, o pai chega e fala, para que serve isso? Quando ele vê o filho dele fazendo, e o comportamento do filho dele mudando, ele vai procurar saber. E é esse ponto que você alcança os pais. Mas o jovem também tem esse currículo que leva para casa? Ele tem atividades que ele faz em casa. No currículo dos jovens, eles recebem imagens por Instagram, imagens para compartilhar no Facebook. Então ele compartilha na sua rede social o que ele está aprendendo durante a semana. São desafios para ele, né? São desafios. Então, essa mensagem, de repente um colega pergunta, e aquela imagem que você postou, o que é aquilo? De onde veio? Aí ele é desafiado a falar, o que está aprendendo. Lá a gente começou a fazer algumas coisas. Por exemplo, um culto mensal, uma família apresentando, a família toda apresentando, mesmo que o pai não fosse da igreja, uma música, uma ação, um testemunho, família, alguma coisa que aconteceu. Mas alguns pais, não das crianças, mas dos jovens, que às vezes, alguns eram de outras igrejas, aí tinha culto no mesmo domingo e tinha essa dificuldade de vir, entendeu? Por isso que eu estou perguntando, a criança, para alcançar o pai, de repente um pouquinho mais fácil, mas o jovem eu não conhecia que tinha essa ferramenta. Porque na Geração Futura a gente tinha algumas coisas que a gente podia levar, mas para o jovem não tinha nada. É interessante porque o Pense Laranja, o currículo normal, você pensa assim, você gasta sua energia, o que a gente vai ensinar para essa criança no domingo? Ou na quarta-feira para o adolescente? Então você fica pensando o tempo todo disso, você gasta a sua energia, o que nós vamos ensinar essa criança no domingo, na quarta-feira para o adolescente? O laranja já é, sua energia vai. Como a gente vai fazer com que esses pais ensinem a mesma coisa que a gente ensina? Sincronizar as energias para que a gente fique forte. Porque o mundo está puxando. Se a gente não unir as forças com os pais... Eu vejo, a minha filha colocou os filhos dela no Charter School, que é uma escola pública nos Estados Unidos, mas que ela é terceirizada por um diretor visionário. Então, o governo ajuda, mas ele tem a visão dele. Nessa escola, por exemplo, o Tiago e a Larissa, eles podem frequentar essa escola se a Cristina, nossa filha, der 3 horas por semana para cada filho. Então, só para colocar o Tiago como voluntária, só para colocar o Tiago e a Larissa, ela tem que dar 6 horas por semana como voluntária. E é uma escola que os pais têm que participar. Eu achei a coisa mais linda do mundo. O diretor visionário colocou os pais da sala do Tiago num círculo e falou assim: comecem a contar para mim quais são os pontos fortes de vocês. O que vocês gostam de fazer, o que vocês sabem fazer. Aí o pai falou assim: eu jogo futebol. Minha filha falou assim: eu sei português. O que o diretor fez? Ele falou assim: Cristina, você pode dar uma horinha de português para as crianças de 6 anos? O senhor pode ensinar futebol na hora do... E os pais participam de tudo isso. Depois de 2 meses, esse diretor visionário reuniu todos os pais novamente e falou assim: eu quero saber de vocês, como vocês se sentiram participando da educação dos filhos de vocês, também aqui na escola, e sabendo o que a gente faz, sabendo o que a gente ensina, ouvindo o que a gente ensina. E esses pais choraram. Eles falaram assim: eu nunca imaginei que fazer parte da escola do meu filho fosse tão importante para mim. Para mim. Eles choraram. Isso no mundo secular. Isso é uma escola charter. Agora imagina a gente pensando laranja, envolvendo esses pais para que eles ajudem a gente, e eles vão estar aqui junto com a gente, ouvindo o que a gente está ensinando para as crianças.
E vice-versa. Eles vão levar o que a gente ensinou aqui no domingo para a semana. E as conversas vão ser às mesas, na hora da refeição, na hora de levar a criança para a escola. Você quer ver? Uma das estratégias que nós usamos aqui para poder chamar a comunidade, para tirar esse preconceito que tem de entrar em igreja, foram os cursos gratuitos. Então nós temos profissionais, pessoas em cada área, e aí nós colocamos curso de artesanato, pintura, crochê, colocamos inglês, espanhol, defesa pessoal, teclado, bateria, libras. Tem vários cursos na igreja, tudo gratuito, né? E aí dança, e num desses cursos começou a vir uma jovenzinha veio para a aula de dança. E ela vinha sozinha, sem os pais, uma adolescente, tem uns 14 anos, daqui da comunidade. E toda semana ela vinha. Aí teve um dia que a mãe bateu aqui. Aí eu quero saber se a minha filha está aqui. Mas quem é a sua filha? Aí ela falou, porque ela disse que vinha para uma aula de dança. Eu falei, mas me dá o nome. Aí ela foi e falou o nome, ela falou assim, essa mesmo, é ela. Eu queria saber se era verdade, se ela estava vindo para uma aula de dança. Não gosto de igreja, não sou crente, não gosto de crente, não entro em igreja. Mas eu vim aqui saber o que minha filha estava fazendo aqui. Eu falei, mas então a senhora entra, vem conhecer o espaço que a sua filha está vindo fazer dança. Aí ela, não, mas eu não gosto de crente. Eu falei, a senhora não precisa gostar, a senhora entra só para conhecer. Aí ela foi e entrou, viu a igreja, aí eu mostrei as dependências a ela e tal. Tá bom, eu não quero ser crente. Eu falei, tudo bem. Na outra semana, ela veio trazer a filha. Eu vim trazer minha filha para ela não vir sozinha, porque ela estava vindo sozinha. Não tem problema, a senhora pode entrar, sentar e esperar a sua filha terminar a dança. Ela, não, porque eu não sou crente, não gosto de crente. Eu falei, tudo bem, no final a senhora pega sua filha. Aí no domingo à noite ela veio com a filha. E ela chegou aqui e falou assim, eu vim conhecer o culto. Eu quero saber, porque minha filha gostou muito dessa igreja. Mas eu não gosto. Mas não sou crente, não gosto de crente. Só pode dizer que é a Paty também. Não é pra Paty, é adolescente. E aí ela começou a vir para a igreja por conta da filha, né? Nós até numa das nossas reuniões aqui do grupo familiar, teve um dia que foi uma choradeira. Nós tínhamos aqui quase 30 mulheres, mães, recém-chegadas na igreja. Nossa igreja é de pessoas recém-convertidas, na maioria, né? Bastante gente. E aí as mães estavam falando, a minha filha falava para mim, mãe, vamos pra toca, mãe, do coelho, eu quero ir pra lá, mãe. Eu sou crente, mãe, eu sou crente. Aí ela, mas eu não sou. Mãe, você tem que parar de beber, mãe, porque beber é pecado, Deus não gosta disso. Mas eu não sou crente. Mas mãe, você tem que ser, porque eu sou membro dessa igreja, mãe. E a mãe veio por causa da filha. Teve uma de 9 anos, que ela toda semana ela falava pro pai, o senhor me prometeu que o senhor ia parar de beber. Não nos prometi, não. Prometeu sim, pai. Você prometeu que de 2015 você ia parar de beber. Não prometi. Aí teve um dia que ela juntou todas as bonecas, botou em cima da cama do pai. Pai, acordou ele. O que foi? Aí ele olhou, olha só, pai, eu tô vendo, por que você botou essas bonecas aqui? Olha só, eu sou crente, minha mãe é crente e todas as minhas bonecas já são crentes, só falta você nessa casa. Hoje o pai é obreiro aqui na igreja. Uau, é lindo ver isso, né? Que coisa linda. As crianças são uma ferramenta divina, né? Para ajudar muitas vezes a mudar a família toda, né? Realmente. Aqui é uma coisa que eu tenho que lembrar para vocês também a respeito da mensagem. A gente comentou de a mensagem ser interligada. Quando a gente fala que ela é interligada, não é que é a mesma mensagem. O que eu quero dizer com isso? O currículo do XP3 que nós vamos lançar não é, por exemplo, estar falando sobre José com as crianças e os jovens vão falar sobre José. Não é que os berçários vai estar falando sobre José naquele mesmo mês, mas significa que todos estão olhando o mesmo fim em mente. Qual é o fim em mente? Levar a próxima geração a seguir a Jesus, a ter um relacionamento com Jesus. Esse é o mesmo fim em mente, essa é a mesma mensagem, quando a gente fala de alinhar a mensagem. Muitas pessoas acreditam que alinhar a mensagem é que o tempo de Deus das crianças do berçário, dos jovens, dos adultos, está na mensagem do pastor. Isso é quase impossível. O pastor Ricardo vai concordar comigo que alinhar todas essas mensagens leva um fluxo de trabalhos que é quase impossível. O alinhar a mensagem que a gente está falando é você ter o mesmo fim em mente.
qual é o final dessa mensagem? Onde essa mensagem está levando? Onde a mensagem... Só que para ter o mesmo fim, tem que sentar junto, tem que conversar, falar onde queremos chegar, né? Essa mensagem, desenho da Juliane aqui. Essa mensagem sobre Davi está levando ao final do quê? Essa mensagem de José leva ao final do quê? Essa outra mensagem leva ao quê? Tá? Não é a mesma história, porque às vezes a gente tem a ideia de que a mesma história está sendo pregada do berçário até o... Você quer dizer assim... Ainda que isso seja bom também. É bom, né? Mas é difícil. Vocês querem dizer assim, junta os líderes de faixas etárias com os pais como parceiros. Seria eu acho sempre que os pais como parceiros, os líderes e os pais como parceiros. É uma parceria, é a família e a igreja. Deixa eu só voltar no que ele estava falando rapidinho aqui. A gente, uma vez por ano, a gente faz uma campanha de oração e tudo, aí, porque como é uma campanha de 40 dias, é mais fácil fazer isso. Mas é maravilhoso quando a gente, desde a mensagem do pastor no domingo até o berçário, é a mesma coisa, é maravilhoso. Eu entendo que é praticamente impossível, ainda mais na nossa cultura, né, de não ter tanto planejamento a longo prazo e tal, é difícil fazer isso, mas que é legal. É o sonho, é o sonho. Aí você pode pegar durante o ano, escolher algumas virtudes que a gente sabe que também estão precisando ser aplicadas pelos adultos, né? E fazer sim, um mês, naquele mês todo mundo vai estudar sobre honestidade, por que não? Né? Então você começa a facilitar o processo dos pais e dos filhos também de conversarem sobre a mesma coisa, né? Não precisa ser a mesma mensagem, mas o tema, a aplicação é a mesma. Você pode fazer essa apresentação que a gente falou no começo, que é a experiência em família, ou você pode fazer a igreja toda com a mesma virtude, né? Lembrando também que quando a gente está falando de faixa etária, cada um tem um propósito. Nos currículos do Pense Laranja, cada faixa etária tem um propósito de foco de caminho para a chegada no final. Então, a criança no berçário, não adianta você falar que ela vai ter um relacionamento com Jesus Cristo. A criança no final do berçário, uma criança de 3 anos vai fazer uma oração de relacionamento com Jesus Cristo, ela não vai, não adianta você querer ter esse fim, esse não é o propósito que está ali. Mas qual que é o propósito? Apresentar quem Deus é, o que Deus fez, que é na criação de Deus. Sentir o amor dele. Sentir o amor, saber e começar a interpretar o que é o amor de Deus na minha vida. Deus me ama. Uma das coisas que eu vejo que é mais difícil hoje em dia, no meio do nosso trâmite religioso, é as pessoas entenderem que temos que andar junto. Porque, por exemplo, culto jovem. Os pais botam na cabeça que o culto é só de jovem. E não querem ir para o culto jovem. Só querem que os filhos vão. Eles vão lá, deixam os filhos e voltam para casa. Culto da família. Só participa a família. Os jovens não querem estar junto, que nem a gente estava falando aqui, como você estava dando exemplo da Disney, em compartilhar momentos que a família não é composta de pai e mãe. A família é composta de todos. Então a maior dificuldade que eu vejo hoje em dia é justamente fazer essa fusão de colocar no coração e na mente dos próprios pais, dos próprios filhos, que independente de ministério, independente de que tipo de culto, de que tipo de evento que vamos ter, temos que trabalhar junto. Como é teu nome? Marcos. Marcos, agora lembra uma coisa. Não é objetivo criar mais um evento, mais uma... Isso tá? Não, entendi. Mas, por exemplo, você tem o culto jovem, mas o culto jovem está alinhado com a visão, o pai não necessariamente precisa estar lá. E às vezes nem é bom, porque o jovem não quer o pai do lado, ele quer até ele quer o líder dele, o mentor dele, o coach da idade dele. A questão é ter o fim em mente. Eu não quero dizer nem só pai, eu dei o exemplo de pai porque é real, mas por exemplo, jovens, por exemplo, na nossa igreja a gente tem uma estatística de jovem, não tem faixa etária de idade, jovem pra gente lá é 30 anos, 15, 16 anos, participam de culto jovem. Mas essas pessoas colocar na mente delas que elas 30 anos ainda são jovens para participar do culto e ter uma interação, que eu acho mais difícil, entendeu? Mas não que é impossível, nem é assim, sobrenatural. Não. É o que vocês falaram, o culto jovem, o pai e os jovens adoram aproveitar aquilo ali, aquele momento deles ali de curtirem, de estar com seus líderes e tendo aquela mensagem. Essa interação que eu queria saber como é que vocês fazem para que a gente... Você veja bem, né? Então você tem o culto jovem, o jovem tem pequenos grupos, porque precisa ter comunidade, precisa abrir o coração, precisa ter um líder, um coach, um mentor naquele pequeno grupo. Então como é que a gente faz esse link com os pais? O próprio, é somente mais uma voz. Esse líder de pequeno grupo é uma voz extra que o
pai tem, é um apoio para o pai. Você consegue explicar isso um pouco mais? Vou dar um exemplo do que acontece na igreja. Os pais não vão no grupo de jovens em si para, eu estou participando do grupo. Mas os pais, tem pai que vai lá fazer o lanche para os jovens, tem pai que está lá para arrumar as cadeiras para o evento dos jovens, tem pai que está lá para desarrumar, vamos colocar em ordem de novo a igreja, o que os jovens fizeram na bagunça, nas brincadeiras deles. Tem os pais que estão lá para isso. E tem não só pais, mas tem outros adultos solteiros que vão para influenciar a próxima geração. Isso é pensar em conjunto. Enquanto tem pai que tem um jovem, sei lá, tem pai que tem 17 anos, mas ele serve na sala do berçário. Sim. Sabe? Então, essa estratégia é que toda a igreja trabalha junto. E a questão da mensagem, assim, o pai, naquela semana ele estava falando, filho, vou usar aqui a honestidade, falando honestidade, e o filho, ai pai, né? Só que aí ele chegou no sábado, ele ouviu sobre aquilo. É isso que eu quis falar. O próprio... Aí ele, caramba, o meu líder de jovem também, o cara também, o cara também. Ele não tem pra onde fugir. Isso. O meu líder de pequeno grupo falou aquilo que o meu pai quis falar. Faz 10 anos que ele está falando isso pra mim, não entrou no meu cérebro, porque eu sou adolescente, mas o líder de pequeno grupo está falando, o que é isso? Isso é o líder ajudando a família. E sabe, você é casado? Sabe quando você fala pra tua esposa alguma coisa, fala, ela não te ouve, aí o médico fala, ela, tá, aí você fala, pô, tem que médico falar. Entendeu? Porque às vezes o cara não ouve o pai, mas ele ouve o pequeno grupo. E aí junta tudo, é um remeleixo gostoso, né? Uma coisa boa.